Hoje o Carreira Destaque fala sobre o que pode mudar na carreira e também nas empresas pós-Covid-19. Bom, para falar sobre esse futuro incerto e sobre como a gente pode se preparar para ele, eu convidei o Cláudio Garcia. Bom, o Cláudio é nosso colunista lá do Valor, ele também é conselheiro e professor adjunto de gestão global na New York University. Tudo bem, Cláudio? Como é Tudo que anda bem? por aí? Tudo bem, Tudo bem? Estela? Tudo bem, sim. No olho do furacão, né? É o lugar com mais casos de coronavírus no mundo, mas tudo bem, apesar da tensão. Pois é, Nova York está difícil, mas aqui também está, né? Bom, Cláudio, acho que a gente pode começar a nossa conversa aqui diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, né, tão incerto. Dá para a gente ainda pensar em desenhar um plano de carreira? Né? Como é que fica isso diante de tudo Hum. que a gente está vivendo? É muito difícil prever exatamente como é que a gente vai sair de toda essa história, né? Algo que, pelo menos no contexto que a gente vive de mundo agora, a gente nunca viveu antes, né? Já tivemos pandemias no passado, mas foram em momentos muito diferentes, onde as relações, por exemplo, de emprego e com organização eram muito diferentes, né? A última grande pandemia como essa, que atingiu o mundo todo em 1918, 1919, você tem que pensar que ainda uma boa parte da população vivia na agroindústria. Então, quer dizer, era um contexto muito diferente. Hoje a gente não está num mundo muito mais conectado, que o que acontece no país interfere no outro, as relações de trade, de comércio são internacionais, então tem um contexto muito diferente e agora a gente está vivendo. E é difícil imaginar o que é que pode sair daqui. Tem muitas coisas acontecendo, muitas variáveis acontecendo até nesse momento, né, para dizer exatamente como é que vai ser o mundo depois disso aqui. É engraçado porque de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, começou-se muito, mais do que no passado, a se falar do futuro, né? O futuro do trabalho, o futuro da tecnologia, como é que vai ser o mundo, né? A evolução tecnológica, de uma certa forma, está estimulando as pessoas a falarem sobre isso, né? E é engraçado que quando você olha para as previsões do passado, quase ninguém acertou, né? Assim, é 0,0001% das previsões que deram certo. Então é muito difícil prever como é que a gente vai sair disso agora. Eu vejo um monte de matérias, pessoas dizendo, a gente vai estar num mundo mais empático, onde os valores humanos vão ser mais valorizados, onde as pessoas vão se preocupar mais com a outra, a saúde vai ser importante. É muito difícil, né? Isso é o que a gente fala quando conversa sobre estratégia, que é pessoas confundindo preferência com predição, né? A predição é muito difícil de se fazer. Quem souber o futuro exatamente como vai acontecer, tem um vaso de ouro na mão, né? E a gente fica projetando as nossas preferências, o que a gente acredita, né, para o futuro, né? E não é a realidade que isso vai acontecer. É muito difícil, é muito emergente e isso vai impactar, sim, como é que as pessoas pensam sobre carreira, como é que elas vão tentar se adequar para esse mundo que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Agora, algum tipo de escolha, por exemplo, para a carreira nesse momento, não dá para a gente ter, por exemplo, a gente sabe que esse mercado de trabalho, como a gente, né, você bem falou, a gente está falando sobre essa transformação do mercado de trabalho há anos, né? Não. Mas agora a gente vê que daqui vai sair alguma coisa diferente. Como profissional, você acha que o que a gente pode fazer agora, já pensando até numa mudança que a gente não sabe bem para onde vai? O que é de concretamente dá para fazer? Claro, assim, aí depende do indivíduo. Desculpa eu falar assim, depende. Eu vou dar algumas dicas que são mais genéricas, né, mas tem essa questão que todo mundo imagina numa carreira como todo mundo, mas muita gente pensa na carreira e muita gente ensina dessa forma. Carreira como se fosse um plano, né? Algo que você diz, eu quero chegar nessa posição, ou eu quero fazer isso, eu quero ser um programador, eu quero e você planeja para se chegar lá. Quais são as etapas que eu tenho que cumprir? Quais são os cursos que eu tenho que fazer, quais são as experiências que eu tenho que ter. Se você olha para as pessoas, as carreiras não funcionam muito assim, né? Em geral, é até bom ter um foco, algo que você almeja, que você tem interesse, que você quer se dedicar e aprender, mas ao longo do caminho você vai mudando, é muito mais orgânico. Então você estudou engenharia, mas o que você se apaixonou na engenharia foi a parte de gestão de projetos, aí você se dedica na parte de gestão de projetos, acaba numa grande corporação e aí vai gerir projetos de TI, e no final você acaba virando um CIO, né? Um executivo de TI. Então, o mundo é muito orgânico, né, nesse sentido. Né? Eu acho que é isso que vem a primeira
grande dica para todo mundo que está pensando em carreira agora, que é assim, como é que você fica atento e curioso para entender como é que esse fluxo vai andar, esse fluxo de como as organizações vão estar reagindo nesse momento, qual é o tipo de tarefa ou de valor do que é importante nesse momento, né, para as organizações. A mensagem mais importante para todo mundo quando a gente fala de carreira não é necessariamente o plano, mas você está atento ao fluxo. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, vocês têm que estar observando e se envolvendo no que está acontecendo nas organizações, no seu trabalho, no que você estiver fazendo, para poder aprender com o que está acontecendo. Porque o que você aprende agora pode ser muito útil, porque tudo é muito novo agora, né? Para a maioria das pessoas que estão vivendo esse momento, o que você está aprendendo agora pode ser muito útil lá na frente, né? Então, o dinamismo da sua relação com o trabalho é muito mais importante agora, quando a gente não tem certeza nenhuma do futuro, do que um plano de carreira bem estabelecido. Quer dizer, tem que ficar atento aos movimentos, até para quem está, enfim, fazendo o trabalho independente, para quem está dentro da organização também. Por exemplo, quem está num trabalho na empresa, que está vivendo toda essa nova realidade aí de home office, né? Está trabalhando longe, trabalhando remoto, gestão remota e tal. Por exemplo, qual é a estratégia? Você tem que repensar a sua estratégia também de crescer nessa organização, né? Se antes você pensava, por mais que seja difícil traçar uma estratégia para crescer dentro da empresa, você pensava, pô, eu tenho um projeto legal, esse projeto vai dar certo, e aí com ele eu vou crescer na empresa. O que a pessoa deve fazer nesse momento? Ela engaveta esses projetos, ela vai em busca de ideias inovadoras que possam trazer dinheiro? Como que ela tem que se portar dentro de uma organização agora? Claro, a primeira coisa é se readequar, se adaptar a essa nova realidade, né? Qualquer pessoa que queira crescer na carreira, ela tem que pelo menos mostrar que ela consegue ser eficiente com com determinada tarefa, situação, contexto, né? Então é como você se readequa para essa nova realidade, né? Estou falando do lado dos indivíduos aqui, obviamente tem um lado das organizações que a gente pode comentar mais depois também, né? Porque as organizações também têm que ter paciência, porque é uma realidade diferente, né? Até um dos artigos que eu escrevi recentemente muitas organizações que já trabalham com home office há algum tempo, né, elas têm alguma vantagem, porque as pessoas sabem como interagir. Tem uma outra forma de você interagir online, né? Eu trabalho numa organização que é global, eu trabalhava até então, né, e agora eu estou em outra organização que é tão global tanto, que é a New York University, e a maioria das reuniões sempre foram, e agora também sempre foram online, né? Porque você está conversando com professores que estão em lugares diferentes, em momentos diferentes, não dá para todo mundo se deslocar. Então, dessas organizações, a gente já tem uma forma de interagir, a gente sabe como funciona a reunião, a gente sabe qual é a hora de falar, observar os outros, quais são os sinais que geralmente você tinha lá. Então, as pessoas que não teriam isso têm que aprender agora. Então, como é que você se adapta a essa realidade? E tem outras realidades também, né? A gente está falando de home office, isso é apenas uma parte de tudo que está se transformando. Os produtos de muitas empresas agora ficaram totalmente inviáveis, né, por causa da realidade que está lá fora. Ou empresas que não conseguem nem escoar os produtos dela porque não tem um mercado, né? Imagine, por exemplo, empresas de entretenimento, né? Entretenimento físico, não entretenimento virtual ou TV a cabo, né? Por exemplo, a Disney demitiu 100 mil pessoas porque os parques estão parados, né? Então, assim, tem tipos de trabalhos que vão estar pedindo inovações muito grandes das empresas e, consequentemente, dos funcionários, para poder sobreviver no primeiro momento, para poder se readequar a uma nova realidade, uma realidade que a gente não sabe quando vai terminar, que a gente sabe que vai ter momentos transitórios até voltar ao normal. Então, tudo isso pede que os indivíduos, eu acho que respondendo ao início da sua pergunta, tenham que ficar mais vulneráveis à adaptação agora. Isso significa empacotar os projetos? Talvez sim. Talvez empacotar os projetos e pensar como é que você se adequa a essa nova realidade, né? Isso a gente está falando para quem está trabalhando, quem está com algum tipo de trabalho executando agora. A realidade é diferente para quem está no mercado de trabalho, obviamente, mas o foco agora é como eu me adequo e como eu entendo o que é ser eficiente, quais são as novas métricas nesse contexto e como é que eu ajudo a organização nesse sentido. A partir daí, o mundo vai começar a se abrir, vai começar a se adequar e vocês vão começar a ver as oportunidades. Talvez coisas que vocês se envolveram agora, vocês vão começar a gostar e querer se aprofundar, e aí vai, né? E você vai se reconstruindo a sua nova realidade. Todo mundo está se reconstruindo agora, essa é a realidade. Agora, reconstruindo para o quê, a gente não sabe ainda.
É muito difícil prever. Muito obrigada, Cláudio.